Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo, que veio muito formal para o programa de hoje. Hoje eu vim no pique do polo, nem tão formal assim, né? Porque eu só esqueci de trocar a camisa. A gente já tá gravando, então não tem problema não. Exatamente. Elegância é tudo. Esse é o padrão de vestimenta que a gente quer aqui para o podcast tem Mais estilo Fute. também, né, Léo? Exatamente. O podcast também é moda. Joga fácil. E a gente vai falar muito, né, Ramon, sobre os joguinhos que aconteceram. Teve uns joguinhos bons aí, né, nesse fim de semana? Então, jogos bons, né? Defina bom, né? Então, a questão de alto nível, a gente não teve assim. Não. Mas nós tivemos duas grandes partidas aí que decidiram culminar em resultados importantes, né? Aqui na Paraíba, em João Pessoa, a gente teve um resultado triste pro torcedor do Belo. Infelizmente, o Botafogo perdeu pro Paysandu dentro de casa, né? Parece que a mística do Mangueirão, né, Léo, veio junto da mala dos jogadores do Paysandu. Eu nunca vi um Mangueirão em João Pessoa. Eu vi pela primeira vez nesse sábado. A mística do Mangueirão foi... os jogadores do Paysandu pegaram realmente a equipe do Botafogo. A mística foi tão grande que até o Pipico fez gol. Foi verdade. O Pipico... logo rápido, né? O Pipico entrou em ação logo rápido. Foi um gol relâmpago, cara. Foi rápido demais, né? Um gol precoce, né? Assim, saiu muito precocemente, não foi o gol? Sim, com certeza. Do Pipico, foi. E a gente vai falar muito sobre esse jogo do Botafogo. A gente vai falar também o que significa. O que você tá rindo? Eu não tô rindo não. Pode falar, Leonardo Abrantes. Fique à vontade. Muito obrigado. A gente vai falar o que significa esse jogo. O problema é Marcelo Gomes rindo aqui. Mas a gente vai falar muito sobre essa partida, sobre como o Belo vai chegar para esse confronto decisivo contra o Volta Redonda, vida ou morte pro Botafogo. Valendo tudo, né? E o mais importante, Ramon Araújo. Diga aí. Estaremos presentes. Estaremos presentes. Ingresso comprado já. Ingresso que baixou um pouquinho de preço. Graças a Deus, a diretoria do Botafogo se sensibilizou. Foi depois do seu discurso. Foi depois do meu discurso. O discurso valeu a pena, tá vendo? Com certeza. Aí, cobrança, a torcida também nas redes sociais cobrando. Inclusive, foi parabenizada a diretoria pelos torcedores por ter abaixado o preço, porque realmente é o jogo da vida ou morte, né? Exatamente. Agora não tem desculpa pro Almeidão não estar lotado em todos os seus setores. Exatamente. E também a gente vai falar sobre o título inédito do São Paulo Futebol Clube. Parabéns aos São Paulo tricolores paulistas. É verdade. Que foi campeão da Copa do Brasil, título inédito. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa temporada do São Paulo, o que fez a equipe chegar a esse título e o que pode ser daqui pra frente pro São Paulo. Será que é uma virada de chave? Será que o São Paulo agora vai voltar a ser grande? Voltar depois de tantos as principais anos, competições, sem sombra de dúvida, né? Vai voltar agora pra Libertadores. Exato. Vamos falar sobre o São Paulo, vamos ver como ele chega pro ano que vem também e também destacar essa temporada. E pra finalizar o programa de hoje, Ramon, a gente vai falar sobre Libertadores. Olha aí, Libertadores da América. Libertadores, eu diria, na verdade, competições continentais. Sul-americano. Eu ia falar do Sul-Américo. Da América do Sul. né? Porque também temos um confronto interessante entre Fortaleza e Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana. Perfeito. E o jogo é hoje, inclusive, terça-feira. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. O que a torcida do Fortaleza tá mobilizada e sonhando com esse título da Sul-Americana... Maluca a torcida do Fortaleza. Eu nunca vi na minha vida. Aeroporto lotado. E assim, de maneira particular falando, né, Léo? É o time hoje que tem representado o Nordeste nas grandes competições, né? E assim, particularmente falando... É o maior, é o único, é o maior representante aqui do Exato. Nordeste. Eu fico muito feliz, de verdade mesmo, em ver uma equipe nordestina alçando voos tão altos. E com um projeto tão bom, eficiente. Exato. E mostra também o resultado do que é um projeto dentro de uma gestão de um clube, né? Exatamente. E o Fortaleza acho que está passando um grande recado para o Nordeste brasileiro de que sim, é possível sim os clubes do Nordeste e sem SAF. conseguir, exato. Agora o Fortaleza oficializou a SAF, mas não pretende não receber nenhuma proposta, não pensa em vender ativos, não pensa em vender porcentagem do clube para empresários. Então o Fortaleza é um grande exemplo aí. Eu espero que o Nordeste aprenda muito com o Fortaleza. Justamente. E todos esses assuntos, lembrando, estão aqui disponíveis na descrição, a minutagem certinha. Então, se você quiser só acompanhar um dos assuntos ou só um dos temas, basta clicar aqui na minutagem, seja no YouTube, seja no Spotify, seja onde você quiser, meu amigo. Porque o podcast Mais Fute está em todo lugar. Tá no Amazon Music, tá no Apple
Podcasts, está no Google Podcasts, está em todo lugar, então não tem desculpa para não acompanhar, tá certo? Não tem. Podcast Mais Fute, você encontra a gente, e no youtube.com/maistv. É os desbravadores de plataformas, né, Léo? Esse é o Mais Fute, meu amigo. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora. Vamos primeiro falar do Botafogo da Paraíba. Vamos falar sobre o Belo, que deixou... eu diria que deixou umas pessoas tristes, mas eu acho que as pessoas foram humilhadas. Léo, foi... A sensação foi muito triste, porque, cara, um gol logo no começo a gente fala, acabou, Belo campeão. Então, o gol no começo criou, acho que talvez a expectativa no torcedor até mesmo de um passeio. De um passeio do Belo no jogo. E o mais interessante, Léo, e assim, o que me deixou bastante feliz foi que o Belo, depois de ter feito o gol, não recuou de imediato. Não. Tentou ir pra cima, marcar o segundo, e aí, infelizmente, voltou a acontecer um problema recorrente da equipe do Botafogo, que é a queda de rendimento ao longo da partida, né? Principalmente quando há um resultado já inserido, né? Principalmente quando já sai com a vitória no início do jogo. E aí, acho que a equipe tentou manter esse ritmo inicial, acabou não conseguindo manter. E aí, quando toma o primeiro gol do Paysandu, é visivelmente como a equipe sente o gol. O time do Botafogo sente o gol. E assim, bicho, os gols que o Botafogo tomou, os 2 primeiros gols que o Botafogo tomou, novamente desatenção do sistema defensivo do Botafogo. Os erros mínimos que a gente sempre cobra que o Botafogo não pode ter na fase dessa competição vem acontecendo em grande quantidade. E é isso que tem prejudicado o Botafogo até então aqui nessa segunda fase. Uma derrota que dificulta demais a situação do Belo e, para a sorte do Botafogo, o Volta Redonda não conseguiu um resultado positivo diante do Amazonas, porque se conseguisse, realmente aí é que o Botafogo já poderia talvez começar a planejar o ano que vem. Na verdade, já deveria estar pensando nisso. Mas já ia esquecer classificação para a Série B. E a vitória do Amazonas possibilita essa reação ainda do Botafogo na competição, porque, curiosamente, os jogos acabam favorecendo o Belo, porque o Botafogo pega o Volta Redonda dentro de casa, então isso favorece o Belo, de certa forma é uma vantagem. O calendário, a gente tinha comentado, né? E desde o começo dessa fase quadrangular da Série C, a gente tinha comentado como o Belo realmente tinha chances de poder se classificar. E por quê? Muito por conta do calendário positivo. A gente comentou que ter 2 jogos seguidos em casa era muito bom. Foi muito bom ter começado os jogos contra o Amazonas, que estava numa fase ruim quando começou o quadrangular. E aí a gente comentou que era bom pegar o Paysandu, porque até então o Paysandu não era uma equipe tão forte. Já era uma equipe que tinha melhorado bastante com o Hélio dos Anjos, mas não era uma equipe tão forte, se a gente pegar o contexto geral. O Paysandu teve uma arrancada final e conseguiu chegar nessa fase, né? Teve até casos de, por exemplo, muitos torcedores lá do Pará, né, criticarem muito, principalmente o jornalista Iago Sarinho, da Tabajara, que ele comentou realmente como o Paysandu era um dos mais fracos, era o mais fraco, e foi a mesma leitura que a gente teve. Que o Paysandu era realmente o mais fraco por conta de todo o contexto que estava inserido, né? E sabe o que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Isso é absolutamente nada, porque análise é diferente de palpite. E palpite se baseia muito no aleatório, na sorte, porque é o que de fato acontece na vida real. Então, na nossa análise e de muitas outras pessoas, o Paysandu era o mais fraco. Até por conta de todo o repertório, de toda a construção da temporada. E aí, o Belo, que a gente vê? E o destaque é que o Belo também não era tão forte assim, não. Exato, não. E o Belo chegou nessa fase como a equipe que tinha menos sofrido derrotas em todas as divisões. E sabe o que significava? Nada. E o interessante, Léo, que a gente pega todo o contexto, né? O exemplo, claro. A gente vê... O Botafogo termina a competição... Perdão, o Paysandu termina a competição ali mais ou menos no meio da tabela, enfim, dos classificados. E aí chega nessa outra fase, tem um certo domínio, a gente pode falar isso, porque o Paysandu ainda não conhece a derrota nessa segunda fase. É um empate e 3 vitórias, basicamente. Já alcançou os 10 pontos, que geralmente é suficiente para a classificação. Porém, tecnicamente falando...
ainda pode ser eliminado da competição. Tecnicamente falando, porque o Volta Redonda tem hoje 4 pontos e o Amazonas hoje tem 6 pontos. As duas equipes ainda podem alcançar os mesmos 10 pontos do Paysandu e aí ir para um critério de desempate no jogo, no confronto direto ou no saldo de gols. Que é o que favorece a equipe do Botafogo nesse sentido. Porque Mais uma vez o calendário. Exato. O Botafogo enfrenta o Volta Redonda dentro de casa e o Amazonas pega o Paysandu no Mangueirão. Logo, se o Botafogo consegue uma vitória, ele já ultrapassa o Volta Redonda e aí o Volta Redonda... Já empata em pontos com... Por mais que esteja na frente, não faz diferença nenhuma. E aí, como o Botafogo enfrenta o Amazonas... Na última rodada é um confronto direto pela classificação. Exatamente. E é isso que possibilita justamente o Botafogo ser uma das equipes aí que consigam esse acesso à Série B. A esperança não pode se esvair. É difícil, é muito difícil. O Botafogo tem que mostrar agora a força que tem na competição. Eu acho que o grande segredo vai ser a partir daí. É uma nova competição, como a gente falou, Léo. As equipes estão diferentes. É interessante só destacar também no Grupo A que o Operário está em quarto. Olha aí. E tinha terminado a competição em primeiro colocado, não foi isso? Acho que terminou em primeiro mesmo. Se eu não me engano, foi isso. Exatamente, terminou em primeiro e estava 5 jogos sem perder. Olha aí. E o Brusque foi uma equipe que a gente já falava do Brusque, abriu o olho no Brusque. O Brusque estava crescendo muito na competição. Veio da Série B. Mano, veio já da Série B. Esses times que vêm da Série B é muito mais forte. E aí o Brusque está desfilando. São 4 jogos... São 4 vitórias. Já a classificação antecipada. E o resto daquele grupo A tá todo embolado, porque o São Bernardo tem 4, o São José tem 4 e o Operário tem 3. Então, assim, vai ser uma loucura. E ainda tem confrontos entre São Bernardo e Brusque e Operário e São Bernardo. Olha aí. Ou seja, tem também São José e Operário. E Operário e São José e São Bernardo. São Bernardo. Olha aí. Então é loucura esse grupo. É total. Esse grupo aí, acho que a primeira definição já tá do Brusque, né? Inclusive... É igual o Paysandu, que não está matematicamente classificado, mas é quase impossível. Por exemplo, provavelmente a gente vai ter a final da Série C entre Paysandu e Brusque. A possibilidade é muito grande, né? Porque a diferença no saldo de gols é de 6 gols. Então, por exemplo, o Volta Redonda teria que, por exemplo... ganhar o seu jogo contra o Botafogo com um saldo, sei lá, 3-0, vamos supor. E o Paysandu perdeu de 2-0. Aí depois vai ser Volta Redonda e Paysandu. E aí o Volta Redonda teria que ganhar para poder coisar. E o Amazonas também teria que ganhar os seus 2 jogos. Perfeito. Então é muito complicado. Só uma pontuação, Léo. O Botafogo vai ter uma baixa significativa para esse próximo jogo. O Wesley Santos, eu acho. Wesley Matos. Ou Wesley Dias. Tem dois Wesley Dias, que é o volante. É o volante. Perfeito. Pelo menos tem o Hadley que cumpre também a mesma função. Ele estreou muito bem nos jogos. Mas, Ramon, voltando mais para essa questão relacionada ao jogo, ao que o Botafogo pode fazer para melhorar o jogo contra o Volta Redonda, é um negócio que a gente comentou e você já citou, que é as questões defensivas, os problemas defensivos, que foi o que o Botafogo enfrentou em muitas vezes nessa temporada e a gente já comentou aqui algumas vezes, que é justamente a questão da transição defensiva do Botafogo, é o fato de muitas vezes o Botafogo ser uma equipe que prefere jogar mais defensivamente, mas não consegue ter essa força de justamente manter um esquema mais defensivo. Então, eu acho que fica aí muito a critério a ver como é que o Botafogo vai chegar para esse confronto contra o Volta Redonda. Porque é justamente isso. O Botafogo vai se lançar ao ataque. Vai. Ele precisa não só somar pontos, mas precisa fazer gols. E aí entra aquela questão. Como é que fica a transição defensiva? Como é que fica esse cenário pro Botafogo? Porque gol saiu nesse jogo. O ataque melhorou, mas a defesa... para o sistema ofensivo do Botafogo, que precisava desses gols, e o Pipico deu uma grande resposta, né? O cara estreia pelo time com 2 gols, como titular com 2 gols, assim, fantástico, simplesmente fantástico. E o Botafogo precisava de um centroavante realmente que passasse essa confiança, né, de marcar gols. Só que aí, por que eu destaquei essa saída do Wesley Dias? Porque o Wesley Dias, ele dava, de certa forma, não vou dizer que ele dava uma segurança... Ele e o Netinho, na minha opinião, é o que há de melhor nesse elenco do Botafogo. E aí, pronto, o Netinho, por exemplo, nessa última partida, teve um mau desempenho e o Wesley Dias tomou
conta no meio de campo. Foi o cara que realmente ali conseguiu dar uma segurança a mais. Só que não conseguiu jogar sozinho. E é por isso que eu digo que é uma baixa importante e significativa pro Belo, porque era um cara que dava, de certa forma, uma confiança até mesmo na saída de bola, Léo. Muitas vezes o Wesley Dias se apresenta ali para ajudar o sistema defensivo nessa saída. O Surian, ele... Da pressão, inclusive, de avançar, de fazer a pressão. Avançar. O Surian, ele destacou. E assim, parabéns ao Surian pela sinceridade, pela humildade de reconhecer os erros defensivos do clube, que era algo que eu sentia que faltava talvez essa percepção ao treinador de realmente ver esses erros. Vamos aproveitar e escutar o que o Surian falou sobre a partida? De falta de atenção, o gol que nós sofremos já lá contra o Volta Redonda foi falta de atenção, contra o Paysandu também, lá em Belém, aquela situação do escanteio no qual a gente estava disperso, e nesse momento, final de competição, não podemos ficar desapercebidos, ficar desatentos em momento algum, Os 2 gols que nós tomamos no primeiro tempo, a bola estava em nosso domínio e a gente nós perdemos a bola no momento no qual a gente poderia ter feito a transferência da bola ao ataque. A gente tentou a bola por dentro e perdemos, e consequentemente levamos ali os contra-ataques, levamos um e tomamos o gol lá pela esquerda, e depois numa bola que nós treinamos, essa bola de lateral, no qual eles já fazem isso, nós treinamos isso também, e por falta de atenção às vezes nós tomamos esse gol. O terceiro gol foi mais mérito da equipe adversária, uma jogada bem organizada, a bola transpassada de um lado para o outro e o atacante chegando para fazer o gol do lado contrário, mas enquanto existir possibilidade, e chance, a gente vai acreditar, o Volta Redonda joga agora com o Amazonas, acredito que se empatar ou o Amazonas até mesmo ter a vitória, nos ajuda também. Agora temos que torcer até nisso para outros adversários, para a gente ter chance até o final da competição, porque 9 pontos nas últimas edições, com 9 pontos conseguiu se entrar, mas agora é esfriar a cabeça, buscar ver onde erramos mais nesse jogo, para trabalhar sim para o jogo do próximo sábado contra o Volta Redonda. Olha aí, grande Surian. Esse é o nosso queridíssimo Surian, que eu ainda acredito que ele tá, vamos ser bem direto, tirando leite de pedra desse elenco do Botafogo, sabe? Ele chegou nessa campanha aí da Série C e eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho. Não é um trabalho perfeito, até porque trabalho perfeito é muito difícil de acontecer, mas ele já faz uma campanha muito boa à frente do Botafogo, Não sei se ele continua no Botafogo pro ano que vem, seja na Série B ou seja na Série C, mas é interessante a gente ver o quanto ele conseguiu, no mínimo, dar uma esperança pro Botafogo, para que não tinha nenhuma no começo do campeonato. Vamos salientar isso, Exatamente. Justamente mudança de presidente, de treinador, que seria Leston Júnior. Uma situação caótica, pegou o time com uma pressão gigantesca. Blindou o elenco. Exato, blindou o elenco. Por diversas vezes, inclusive, sempre estava chamando a responsabilidade para si. Nas entrevistas a gente percebeu, inclusive, que existia uma valorização muito grande do Surian, das peças que tinha, dos jogadores que tinham. Sim. Nunca reclamou, por exemplo, de diretoria que não tinha investimento, nem nada disso. Acredito que assumiu muito bem o trabalho. Um trabalho que eu digo sim, é bem feito sim. Existe muita cobrança, eu vejo nas redes sociais. O torcedor cobra bastante. Fala, às vezes, muito mais pela emoção do que pela razão. Fala sempre de amadorismo da diretoria, por exemplo, do Botafogo. Porém, o cenário deste ano especificamente é um cenário completamente adverso. Eu vejo nessa perspectiva. E aí, é claro, se o acesso não vir esse ano, beleza. A oportunidade tem que vir no ano que vem. E para mim, não tem oportunidade melhor do que manter a equipe que está, a comissão que está,
E realmente planejar um ano de 2024. É planejar. Agora tem um treinador para começar o ano todinho e eu acho que o Felipe Surian tem totais condições para fazer isso. Eu diria, Ramon, que eu vou ser até bem honesto, eu acho que é mais importante o Botafogo estruturar um planejamento, criar um projeto, do que necessariamente sonhar com a Série B. Perfeito. Porque... Conseguir o acesso na Série B e não tivesse esse planejamento, vai adiantar. É só você pegar o Campinense. Vai adiantar de nada. É só pegar o Campinense. Subiu da Série D pra C, uau, que alegria. Aí chega da C pra D, da D pra nada. E aí? Serviu do quê? Exato. A alegria? Não serviu pra nada. Sabe? A mesma coisa de, por exemplo, um time ser campeão uma vez, uau, fomos campeões, e nunca mais ser campeão. Adianta o quê, meu amigo? Pois é. Então... eu acho mais importante o desenvolvimento do projeto. Inclusive, né, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar sempre cobrando, a gente vai estar sempre perguntando para entender. E, como a gente perguntou, por exemplo, quando a gente trouxe aqui Aldeone Abrantes, a gente está sempre perguntando isso porque é fundamental e todos os torcedores têm que ter essa noção para que, quando eles forem criticar, eles possam criticar corretamente e saber o que eles estão criticando. Exatamente. E assim a gente também pode saber o que está acontecendo através da equipe, porque a equipe não é um bem privado, não é um bem do presidente, dos conselheiros, é um bem do povo e é um bem dos torcedores, principalmente. Então, é importante a gente saber o que está sendo feito, né? Assim como, por exemplo, um projeto do governo estadual, federal, seja o que for, tá lá explicado, ó, recurso vai para tal lugar, a mesma coisa. Não, então, o clube do Botafogo, eu acredito que essa temporada se salvou muito bem, inclusive, conseguindo disputar aí o acesso à Série B, mas vamos esperar assim nos próximos capítulos, porque eu acredito muito nisso, Léo. O planejamento e detalhe, já não vai desenvolvimento. Já não vai jogar Copa do Brasil. Já é um dinheiro a menos. Exato. Né? Então, já fica um pouco mais complicado. Quem vai jogar vai ser o 13 e o Souza pela campanha no Campeonato Paraibano. Então, o Paraibano também vai ser muito importante pro Belo, o qual ele também não ganha faz um tempinho já. É isso aí. Bora mudar de assunto? Vamos falar do tricolor paulista, vamos falar do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Não vamos focar muito no jogo, porque o jogo é jogo de final, meu amigo. É aquilo ali. Obviamente o torcedor do São Paulo ficou maluco quando o Bruno Henrique fez o primeiro gol. O Flamengo fez teve um infarto, sem sombra de dúvidas. O Flamengo fez uma boa partida. Fez uma boa partida. Eu diria que jogou melhor que o São Paulo, mas, obviamente, isso não é suficiente. O São Paulo conseguiu aproveitar a chance e, no final, não deixou de fazer o gol por pouco, né? Ou seja, o jogo do Maracanã foi fundamental, né? Aquela confusão que o São Paulo botou em campo não foi suficiente. Se ele tivesse colocado essa equipe que entrou em campo no Maracanã, a equipe que entrou no Morumbi, no Maracanã, teria sido um placar diferente, eu tenho certeza. Mas, né, o São Paulo tem todo o mérito. Tem todo o mérito. Eu acho que, primeiramente, parabenizar. Acho que, antes de mais nada, acho que é uma coisa que às vezes principalmente falta. ao torcedor. Então, torcedor, que festa fantástica. Parabéns, viu? Festa muito bonita. Fantástica. Eu quero mandar um abraço para meus amigos João Varenga, Agnes também, que são todos torcedores do São Paulo. Olha aí. Estavam lá na festa, comemorando, tirando a roupa. Teve meus amigos também aí, o grande Rafael Pepeta, o grande Pepetinha. Pipico? Não é Pipica, é Pepetinha. Ah, sim. Ele, tia Sandra, Rian, Alessio, né? Meu amigo querido Felipe Silvestre Surian? Também, grande Djalma, Rael também, todos São Paulinos, né? E todos muito felizes aí com essa primeira conquista da Copa do Brasil. Léo, o que eu tenho para comentar, assim, do jogo, eu vou falar, tentar ver se dá tempo hoje, né? De falar, porque eu queria pegar do contexto da diretoria do Botafogo, mas... Do Botafogo não, perdão. Diretoria do Botafogo Flamengo. já foi. Botafogo já foi, da diretoria do Flamengo. Mas parabenizar aí, antes de mais nada, o trabalho do Dorival à frente do São Paulo. Só dar um destaque aqui. Flamengo, sua hora vai chegar aqui nesse programa. É verdade. O que a gente vai falar mal do Flamengo aqui... É porque eu quero soltar... Não sendo clubista, tá? Eu sou palmeirense. Eu quero soltar o apelido que eu dei para o diretor do Flamengo. É melhor deixa escurecer, ficar de noite pra você comentar, né?
É algo do tipo. Já sei do que Mas, você tá enfim. querendo dizer. Mas Certo. sua hora vai chegar, viu, Flamengo? A gente vai fazer um programa, eu acho que talvez um programa especial só pra falar Tem do que Flamengo. Porque tem muita coisa pra falar e também muita coisa a se criticar. Eu, particularmente, vou gostar de fazer esse programa, eu sou palmeirense. Então eu vou gostar muito de fazer esse programa. Mas... obviamente, também com todo sendo pomposo também, como Exato. jornalista, Nossa, sério, sem que sou. Só os comentários, né? O São Paulo parabenizar o trabalho do Dorival. Acho que fantástico, não tenho o que se dizer. Porque se a gente pega, Léo, o time do São Paulo, do Rogério Ceni e o time do São Paulo do Dorival, o time do Dorival e do Rogério Ceni tem basicamente As mesmas peças. O Dorival ele só consegue, depois de um bom tempo do trabalho executado, contar com o Lucas, o Rames, que não é titular, mas assim... Serviu pra nada. Exato. E o Pato, que também não nem entra em campo. Reserva de luxo. Exato. E aí, o único cara que realmente entrou e que não tem como negar, foi importante porque é um jogador do drible, é um jogador da criatividade, da velocidade, que eu sentia falta disso no São Paulo. São Paulo não tinha esse jogador que poderia pegar uma bola em um drible, numa jogada, decidir um jogo, que é o Lucas. Foi realmente uma mexida interessantíssima e importante pro time no desenvolvimento. Ele chegou já muito bem aqui Muito no Brasil, bem, né? muito bem. É até curioso a gente ver como um jogador que estava ali perdido na Europa chega no Brasil e já consegue vestir a camisa, sendo importante. Então ele também estava com muita vontade. Tava pro Shell. Tava muito pro Shell. Tava apontado pro Shell. E aí eu vou dizer pra você, observando o time de São Paulo jogar, ver o desenvolvimento de jogadores como, por exemplo, o próprio Nestor, que era extremamente criticado. Eu sou apaixonado pelo Rodrigo Nestor. Ele joga demais, cara. Eu gosto demais dele. Muito e outros técnico. jogadores que, inclusive, estavam no banco. Eu gosto bastante do Michel Araújo, por exemplo, do Gabi Neves, que são jogadores que entram ali no decorrer da partida, Conseguem mas contribuir contribuir bastante. bastante com o time. Enfim, destaco demais. Pra mim, assim, o pessoal às vezes não consegue ter a percepção de determinado jogador. Eu vi muita gente criticando o Caleri nesse jogo, mas, velho, percebe pra dentro do que o Dorival pensou pro jogo, o que o Caleri fez. Sabe que ele me lembra? Vezes, as bolas iam lá na frente, ele brigava no alto, ficava com ela, matava no peito. Dava Sabe quem ele me lembra? Distribuía. O Giroud. Giroud, perfeito. Ele me lembra muito o jogador que faz um trabalho Perfeito. sujo, mas também, ao mesmo tempo, é oportunista em aproveitar essas chances. Perfeito. E eu acho que o ponto do trabalho que você comentou sobre o trabalho do Dorival Júnior é que o trabalho do Dorival Júnior, ele conseguiu recuperar a confiança desses jogadores. Perfeito. E também potencializar a capacidade de cada um em cada uma das suas funções. Algo que o Rogério não conseguia por diversos motivos, sejam eles táticos, sejam eles pessoais, porque ficou muito evidente o quanto o Rogério, não só evidente pra gente que tá acompanhando de fora, mas também pros jornalistas, para quem acompanha o São Paulo no dia a dia, era evidente o quanto o Rogério Ceni, e até mesmo foi divulgado de discussões que teve com jogadores, o quanto o ambiente com o Rogério Ceni não era tão agradável. Que era Apesar de ter jogadores agradecendo bastante o Rogério Ceni, citando o Rogério Ceni nas entrevistas pós-jogo, mas eu acho que esse é um fator que na carreira do Rogério Ceni ele tem que repensar, porque o Rogério Ceni ele é uma figura muito imponente no futebol brasileiro e mundial. Só que, ao mesmo tempo, ele é um jogador... além de ter sido um jogador extraordinário, ele é um treinador ainda com muita... Ele é muito pomposo. Então, Ele tem muito ego, muita arrogância. E eu acho que para ele se transformar um treinador assim, de qualidade, principalmente chegando num cenário onde a equipe é muito grande, ele tem que baixar um pouquinho a bola. Eu acho que, por exemplo, os trabalhos que ele fez no Fortaleza, por exemplo, foi um trabalho muito bom. Que chegou assim até, eu diria, chegou num certo limite, mas que também ele meio que pegou a equipe de baixo para cima. Então ele tinha uma relevância Sim. que ele não vai ter em outras equipes. Ele era, de certa forma, o destaque daquele Fortaleza. Você não tinha um nome assim, esse era o grande jogador. Não. De certa forma, o destaque era o time do Rogério Ceni. Sim. Quando ele chega no Flamengo, ele consegue o título brasileiro. Inclusive, no Flamengo, existe uma grande maioria de jogadores que realmente tem um carinho muito grande pelo Rogério e se dão muito bem com o Rogério, mas eu acho que o Rogério, na oportunidade que ele teve no Flamengo, ele soube se colocar no lugar dele. Eu entendia que ele tinha um time estrelado, ele conseguiu dividir essas atenções. Só que o que eu acho que o problema do Flamengo de sustentar o trabalho foi justamente um problema mais tático e de desempenho. Eu acho que foi um trabalho onde ele não conseguiu desempenhar o melhor futebol do Flamengo. E também, cara, naquele... Já no São Paulo tem, acho que, o ponto da questão dele ser ídolo do clube. Tem. Por ele ser ídolo do clube, de certa forma,
cresce ainda mais, né? Então, eu acho que é muito disso, sabe, Léo? Sim. E mais a questão, assim, do Flamengo, no qual ele levou ao título, honestamente, foi um dos títulos mais fracos dos últimos 10 anos. Esse, com o Corinthians de 2007, sabe? De 2017. Foi um dos títulos mais fracos que teve. Ele não teve muita dificuldade em ganhar esse título. Os adversários que eram Palmeiras e Santos, se eu não me engano, não era? Era. Não, o Santos foi em 2019. Foi. O Santos foi isso. Mas naquele ano, 2020, era o Palmeiras, que também estava numa fase ruim. Que tinha, se eu não me engano, ele tinha demitido... Eu não lembro quem era o treinador do Palmeiras, não, mas... Em 2020 o Abel chegou, mas ele chegou depois, acho que se não me engano, do Vanderlei, foi alguma coisa assim, não foi? Sim, que sim. Ele chega e ganha a Libertadores pelo Palmeiras em Sim, 2020. mas é que eu lembro de um jogo muito categórico do Palmeiras, que foi com o Mano Menezes, que ele perdeu pro Flamengo, que foi onde consolidou o título. Foi. Então, o Flamengo, ele teve essa questão. E o que aí que entra o Dorival nessa história, no São Paulo. Que o Dorival, uma das habilidades dele é ter essa capacidade de controlar um grupo. Ele é fantástico. Eu tenho um pouco de dificuldade, e isso é o que eu vou falar mais pra frente aqui no São Paulo, sobre as metas pro futuro, é que o Dorival é um cara que consegue organizar muito bem. É um cara que põe a casa em ordem. Ele melhorou muito nos últimos anos, assim, como treinador. Ele fez um início de trabalho fantástico no Ceará, fez um bom trabalho no Flamengo e fez um bom trabalho de novo agora no São Paulo. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver ele um pouco a longo prazo, mas... Pegando esse recorte aqui do São Paulo campeão dessa temporada, ele fez um bom trabalho na questão principalmente mais psicológica. Eu acho que ele conseguiu extrair esse lado dos jogadores, né? Até porque o São Paulo, no Brasileirão, não vem bem. Não vem bem. Então... E acho que principalmente porque priorizou mais essas competições continentais. Inclusive, é perceptível, por exemplo, que a eliminação na Sul-Americana foi um episódio muito dolorido para a equipe, porque, de certa forma, existia esse interesse em ganhar esse título. Também. E aí, um ponto que eu destaco, Léo, e aí você falou sobre isso, foi na mão do Dorival que o Caio Paulista se transformou aí num dos melhores laterais de esquerda hoje em atividade no Brasil. O melhor pra mim. O Beraldo sendo tido na imprensa espanhola como um novo Militão. Então, assim, são jogadores que conseguiu... O próprio Rafinha exerceu um cargo de liderança ali. Pô, no primeiro jogo ele anulou o Bruno Henrique, né? O Arboleda, que se machucou nessa partida, mas também é um outro jogador que vem crescendo muito, e se destacando bastante. Então, assim, eu acho que o Dorival conseguiu trazer e realmente extrair o melhor dessas peças que ele tinha. E por isso, a concretização desse resultado. Que começa a partir de um dos atos mais significativos, eu acho que dos últimos tempos do futebol brasileiro. E aí precisa ser citada a equipe do Flamengo por conta disso, porque simplesmente chutou para fora do clube o treinador que tinha ganho Libertadores e a própria Copa do Brasil, com um discurso de que viu que não conseguiria extrair mais daquele elenco. Que ele chegou no teto. Chegou no teto. E aí, palmas para o vampirão sexual. O vampirão que morde virilhas, do Marcos Braz e do presidente Ladim. Parabéns para os dois. Presidente Aladim. Pois é. Acho que vive esperando um gênio vir e... vou fazer milagre. Calma, Ramon. O Flamengo vai ter a nossa raiva. Só pra eu lembrar e pra gente passar pro próximo assunto, o meu querido amigo Gabriel Alves, que tinha dito com todas as palavras da mim que o Flamengo ia ganhar, acabou se decepcionando um pouco, mas mesmo assim eu publiquei o vídeo lá em homenagem a ele, grande torcedor flamenguista que eu tenho muito carinho e amor. Não, o importante é ser positivo, cara. Exato. Ele gostou muito da publicação, apesar de ser tirando onda, mas ele gostou bastante. E só pra encerrar essa questão do São Paulo, cara, eu tenho umas expectativas assim pro São Paulo pro ano que vem, porque é sempre aquele negócio. A temporada seguinte, após um sucesso, é sempre mais complicada. Desafiadora, né? O São Paulo vai ter mais desafios, vai ter Libertadores, o teto e a cobrança vão aumentar. Já não tem Lucas Moura. Já não vai ter mais Lucas Moura. O trabalho do Dorival precisa evoluir. Precisa de peças. Precisa de novas peças. O São Paulo não é um elenco
muito qualificado. E eu já vi, Léo, só para trazer informações, que o São Paulo tá de olho aí nas renovações de contrato, tanto de Everton Ribeiro quanto de Bruno Henrique. Como eu sei que o Palmeiras também está de olho em Bruno Henrique por conta boatos e rumores falam que o Bruno Henrique já está acertado com o Palmeiras, mas não é nada oficial e também, mesmo se já tivesse acordo, não iam deixar o oficial nunca. O Choro, pelo menos, foi suspeito. Para mim, no final do jogo, foi o único jogador do Flamengo que estava em prantos e eu acho que foi em um tom mais de despedida mesmo. Sim. E a questão do São Paulo, cara, eu já fiquei um pouco assustado quando eles trouxeram Rames Rodrigues e Lucas e Alexandre Pato numa tirada só. Então, pro torcedor de São Paulino, eu já digo de primeira, cuidado com isso. Não, então. Cuidado com isso, porque eu acho muito mais importante a equipe se reforçar com jogadores jovens ou com jogadores assim que realmente não custem os olhos da cara, sabe? O Rames Rodrigues, por mais ter sido uma boa contratação, é um jogador que, cara, é uma incógnita. Não tava jogando na Grécia, quer dizer, jogando no Catar, se eu não me engano. Tava jogando lá no Oriente Médio. A gente não tem muito informações sobre se ele tá bem ou se ele tá mal, se ele vai evoluir. Alexandre Pato foi uma questão muito mais assim... Do clube, né? Do carinho do atleta. Carinho. O Lucas veio dar uma passagenzinha aqui. Foi trazer o título da Copa do Brasil. E ir embora depois. Mas a questão é essa. Eu espero que o São Paulo... Eu espero que essa Copa do Brasil do São Paulo seja que nem a Copa do Brasil foi pro Palmeiras em 2015. Um marco para a equipe dar um salto maior, né? O São Paulo agora vai ter um lucro muito maior de bilheterias, mas que use esse dinheiro conscientemente, que não use esse dinheiro para torrar ainda mais, e sim para construir uma estabilidade e para estruturar o projeto esportivo do clube. Exato. Isso, inclusive, o título foi importante, 90 milhões na conta do clube. Agora é ver como é que vai ser o planejamento. Fora toda a bilheteria aí, que do Morumbi lotado, ano que vem vai ser do mesmo jeito. Isso. Então eu espero que o São Paulo não coloque, como é que é, os pés pelas mangas? O carro nas frentes dos bois, né? Tem tudo um pouco, né? Exatamente. São os ditados populares, né? Exatamente. Bora mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Bora falar de Conmebol Libertadores. Olha que Conmebol Libertadores. E vamos falar também de Conmebol Sul-Americana. Vamos falar sobre, especificamente, as equipes brasileiras, porque a gente tem várias equipes brasileiras, como sempre, envolvidas nesse trajeto, né? A gente vai ter, primeiramente, na Copa Sul-Americana, a gente vai ter Fortaleza e Corinthians logo nessa terça-feira. Então, se você tá vendo depois de hoje, de terça-feira, você já vai ter os spoilers aí. Que a gente não vai entrar muito nesse assunto, porque o jogo já vai rolar. E também é muito curioso para ver, porque o Fortaleza é uma equipe melhor, mas o Corinthians é uma equipe que chata, experiente. Tem aí Luxemburgo, que é um macaco velho de competição. Então vai ser um confronto interessante, mas eu palpitaria Fortaleza. Não, eu vou de Fortaleza também. O segundo jogo é lá no Castelão, então, né? Tem esse acabou, fator. Já era Corinthians. Não, então, assim, porque pra mim qual era o ponto? O Fortaleza, ele era uma equipe muito recente nessas competições internacionais e assim... Chegar nessa fase, cara... Exato. E eu não sei se tu percebeu, Léo, assim, pelo menos foi minha leitura, quando o próprio Fortaleza estreou na Libertadores, acabou caindo no grupo do River e tal, aquele negócio todo, era visivelmente uma equipe, assim, extremamente nova na competição. Era claro que eles sentiram o peso da competição. E aí os anos foram se passando e o Fortaleza está cada vez mais calejado, acostumado. E assim, a princípio tem aquela história, né? Que o Corinthians já está acostumado a jogar competição, esse tipo de competição. Tem jogadores já mais experientes, né? Por exemplo, tem o Renato Augusto, tem o próprio Gil, tem o Cássio, o Fábio Santos, o Fagner, que são jogadores que são mais experientes a disputar essa competição. Tem jogadores que veio de fora, né? Que já tem experiência de Champions League, sabe? Exato. Enfim, aí... Tudo isso pode pesar nessa fase. É por isso que eu, assim, se o Corinthians vai pra final, não me surpreenderia. Sim. Mas por que eu falo Fortaleza? É pelo que a gente vem assistindo. Simplesmente por isso. O Fortaleza vem nos últimos anos jogando muito. E uma equipe extremamente organizada com o trabalho do... Vojvoda, né? Eu tenho às vezes dificuldade de falar. Juan Pablo Vojvoda. O trabalho do Vojvoda é simplesmente fantástico, gente. Assim, as pessoas não param, às vezes, pra perceber o que o cara faz com
uma equipe que não tem estrela. Entenda, a equipe do Fortaleza não tem estrela. Não tem um jogador assim que você olhe, pô, esse cara aqui é foda. Não, você tem o Marinho, que chegou agora, que é o único que tem mais nome, já foi. Mesmo assim, América, é pouco. Mas é pouco. Mas tem o Thiago Galhardo também, já foi. Então. Mas o Fortaleza, eu acompanhei muito o Fortaleza, porque eu já trabalhei como setorista do Fortaleza. Perfeito. E o Fortaleza é muito interessante porque o problema da temporada passada, que fez a equipe ficar várias rodadas na zona de rebaixamento, quase o turno inteiro na zona de rebaixamento, foi problemas com o elenco. O fato de ter iniciado essa jornada na Libertadores, em competições mata-mata, principalmente continentais, no caso da Libertadores, fez com que a equipe tirasse um pouco da importância e também mostrasse como o planejamento não foi feito corretamente. Nessa temporada, ele já foi feito de uma maneira melhor. Fizeram a correção. Já fizeram a correção. E mesmo assim, não foi suficiente, porque o Fortaleza teve muitos problemas até o meio do ano. E aí, o que aconteceu? A diretoria, mais uma vez, apareceu, fez uma intervenção e melhorou a equipe. E aí, o Fortaleza tá embalando aí numa sequência muito boa de vitórias. Então, eu acho que entra como favorito pelo momento, pela qualidade e pelo que mostrou nos últimos anos, por tudo. Então, eu acredito muito. Inclusive, até a mesma Conmebol mudou, né, recentemente. A arena seria antes, por exemplo, se eu não me engano, ia ser no Uruguai e passou para um país menor, para um estádio menor do Uruguai, que cabe quase 15, 20 mil pessoas, porque eles estavam com medo de realmente o Fortaleza passar e ter poucos torcedores, né? A diferença que seria do que o Corinthians passar. Uhum. Então, é muito interessante a gente pensar nesse projeto do Fortaleza que pode colher um fruto agora. Isso seria inédito. Talvez a concretização. E eu digo concretização porque, a princípio, para mim, seria talvez o maior retorno que o Fortaleza poderia ter. Porque o Fortaleza, né, Léo? A gente pode até explanar um pouco disso, mas os grandes títulos que o Fortaleza conquistou nos últimos anos foi justamente o Nordestão, que é uma competição extremamente significativa, principalmente para a região. Mas um título continental para um clube do Nordeste é outro patamar, gente. O maior título que os clubes nordestinos têm são Brasileirão e Copa do Brasil, né? Copa do Brasil com o Sport e Brasileirão com o Sport e Bahia. Mais precisamente o Bahia, que é bicampeão brasileiro. Mas, assim, é fantástico. Seria fantástico. E seria realmente a coroação de um grande projeto, de um grande planejamento que... Só para vocês pensarem, gente, assim, direitinho, acho que, se eu não me engano, há 10 anos atrás, acho que talvez um pouco mais, na verdade, né? Acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, o Fortaleza disputava a Série D. 15 anos? Pô, 2017. Então. 2018, se eu não me engano. Aí ele... não, foi 2017, mais ou menos. Ele foi campeão da Série B em 2018. Entende? E aí, tipo, pô... É fantástico, é simplesmente fantástico. Assim, para mim. E Marcelo Paes, que é o presidente, faz uma gestão maravilhosa. Tem que parabenizar. Eu acho que, assim, particularmente falando, eu vou estar torcendo muito por 2017 na Série C. Um carinho muito grande. 2018 na B. Eu vou estar torcendo 2019 muito na A. Aí ficou. Agora vamos falar um pouquinho sobre Libertadores, que vai ser Internacional e Fluminense, essa primeira chave aí. 2 brasileiros que, cara, é complicado porque eu não consigo palpitar esse jogo, não. Eu acho que eu acho que vale a mesma coisa do Fortaleza e do Corinthians, só que num grau maior, que seria o Fluminense, que é um time muito forte, com um trabalho excelente do Diniz, que tem bons jogadores, tem boas peças e tá assim nesse anseio de chegar numa final, de ganhar um título de Libertadores, contra um Internacional que apareceu como surpresa, já surpreendeu em terminar em primeiro colocado no grupo, de eliminar o River Plate, de eliminar o Bolívar tranquilo, né? Um Bolívar que deu muito trabalho. Deu trabalho e tirou o Atlético Paranaense, por exemplo. Exatamente. E assim, eu falo isso, é importante destacar essa campanha do Inter. Eu acho que o Inter tá chegando grandão pra esse jogo. Muito. Chega grandão. O time que tira River Plate numa fase de oitavas de final, meu amigo, na Libertadores, no Monumental de Nunes. Meu irmão, o cara chega voando. E assim, fantástico. Eu acho que é uma campanha maravilhosa do Inter e do Fluminense também. Eu considero uma ótima campanha. Particularmente falando, eu acho que o Fluminense
de certa forma, chega com essa vantagem por ser uma das principais equipes hoje do Brasil e do continente. E eu acho que leva vantagem também pelo fato de ter enfrentado uma equipe brasileira. Porque, obviamente, o Olímpia, que enfrentou nas quartas de final, deu um trabalho. Eu acho que se fosse uma equipe mais qualificada, como se fosse, por exemplo, Boca Juniors, ou até mesmo River Plate, eu acho que o Fluminense ia ter mais dificuldade. Mas como vai ser nessa semifinal uma equipe brasileira, obviamente o confronto sempre fica muito parelho, mas eu acho que o Fluminense ele deu um pouquinho de sorte de pegar o Internacional, eu diria. Porque o Internacional eu não vejo o Internacional no mesmo nível que o Fluminense. Concordo. Então eu acho que vai ser uma partida muito interessante, porque o Internacional também ele é uma equipe muito defensiva. Né? Então, se ele conseguir se fechar e conseguir explorar muito bem os contra-ataques... que acho que é a grande chave desse time do E na Libertadores também, cara, o Internacional parece que se transforma. Então, tem toda essa condição de transformar-se na competição. E eu digo mais... Pra mim, o grande problema do Fluminense é quando é pego na transição defensiva. Esqueci de mencionar, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, a volta vai ser no Beira-Rio. Então, que aí também dá uma certa vantagem a depender do resultado. Eu acho que a partida de amanhã vai ser extremamente fundamental. Como eu também acho que a do Fortaleza hoje contra o Corinthians também fundamental pro Corinthians. Sim. Mas destacando isso do Internacional, acho que o ponto principal do Internacional é explorar o contra-ataque do Fluminense, da equipe do Fluminense, porque geralmente o Fluminense joga com a bola, busca ter sempre a posse de bola, e aí é buscar aproveitar os erros defensivos e principalmente a transição defensiva do Fluminense, que muitas vezes deixa espaço. Por quê? Porque esse talvez é o grande desafio que o Diniz enfrenta em todos os seus trabalhos. É a recomposição defensiva. E isso, por exemplo, já vimos nos jogos da seleção brasileira. O Brasil tomou diversas vezes contra-ataques por conta disso, porque geralmente a equipe do Fluminense joga muito avançada, né? A seleção brasileira também tentou a mesma proposta. Então é isso, eu acho que o Inter pode explorar esses espaços que são deixados pela equipe do Fluminense nessa transição defensiva. Exatamente, cara. E para fechar o programa de hoje, a gente vai falar sobre Palmeiras e Boca Juniors, que é um confronto. Eu, como palmeirense, estou com medo. Mas eu acho que o Palmeiras vai com muito sangue no olho, porque o Boca Juniors já eliminou o Palmeiras numa fase de semifinal, inclusive no Allianz Parque. Eu me lembro desse. Então, cara, vai ser um jogo muito interessante pra gente ver também. O Palmeiras também faz tempo que não enfrenta uma equipe de tanto peso na competição, assim, peso estrangeira, né? Eu acho que o último tinha sido justamente o River Plate em 2020, na campanha de 2020, né? Da Libertadores, no qual ele foi campeão, né? Que ele meteu 3x0 lá e perdeu de 2x0 em casa, então eu já fico assustado por causa disso. Mas o primeiro jogo vai ser na La Bombonera. Então, eu acho que o Palmeiras... Tô curioso para ver a proposta do Palmeiras, se ele vai ficar muito fechado, se ele vai crescer na Bombonera. Como é que o Boca vem, porque não é uma equipe hoje em dia tão boa quanto era antigamente. Então, obviamente, trouxe muitos reforços, inclusive o próprio Cavani. Então, vai ser um jogo muito interessante, porque o Palmeiras ele vive agora uma indecisão, principalmente após a lesão do Dudu. E relacionado também à posição dos jogadores, de como eles vão fazer sem o Dudu. Porque Dudu e Arthur jogavam muito. Os dois. Cada um fechava pro meio. Né? O Dudu tinha uma característica muito mais criativa, de assistência. E o Arthur, muito mais ofensiva. Ele muitas vezes se aproximava da área para finalizar e também marcava muitos gols, até mesmo, inclusive, de cabeça. Agora, sem o Dudu, o Abel optou pela chegada do Mike agora pela direita e passar o Arthur para a esquerda. Mas o Arthur não rende tão bem quanto na esquerda. Então o Palmeiras vive essa indefinição. Enquanto isso, o Mike pela direita é muito bom, jogando como ala e também às vezes fecha até mesmo como um quinto defensor. Apoia muito bem o Mike, né? Muito bom o Mike. Eu assim, na minha perspectiva para esse jogo, e aí eu também considero esse jogo muito complicado, porque existe também a própria dificuldade de se jogar lá no La Bombonera. É sempre um jogo bastante difícil. Nunca é fácil jogar contra a equipe do Boca Juniors lá. Qualquer lugar. Exato. E aí, eu tenho acompanhado um pouco alguns jogos do Boca, pelo menos alguns lances, não vou dizer jogos, né? E eu vejo que é uma equipe que
pelo menos no que eu vi, é uma equipe que hoje tem um toque de bola muito envolvente. O time do Boca tá com essa arma muito positiva. E aí eu vejo isso como um ponto positivo para o Boca Juniors, ao mesmo passo que, assistindo o jogo, é uma equipe com muitos defeitos que podem ser explorados pelo Palmeiras ao longo dos jogos. Eu tenho certeza que o Abel vai buscar explorar isso. Para mim, da mesma forma, o jogo principal vai ser esse jogo da ida, lá na Argentina, porque a partir desse resultado a gente pode ter uma perspectiva maior para o segundo jogo, mas para mim é o jogo que o Palmeiras talvez precisava fazer na Libertadores até então. Eu acho que os confrontos que o Palmeiras teve até então, até aqui, foram confrontos de certa forma muito favoráveis à equipe do Palmeiras. Esse é o grande desafio da equipe até agora na competição, e é essa partida que talvez vai definir o futuro do time na competição. Eu acho que se o Palmeiras passa pelo Boca, o Palmeiras chega como favorito, franco favorito, para a final da Libertadores. Seja Inter, seja Fluminense. Seja Inter ou Fluminense, o Palmeiras chega como favorito. Eu acho muito interessante também, porque acho que o Palmeiras ele chega como favorito para esse confronto contra o Boca. E eu acho que o Palmeiras agora, nesse momento de tanto sucesso, depois de tantos títulos, ele vive um negócio que é justamente isso. Você fazer jus ao seu tamanho, à sua importância. E isso acaba se tornando um desafio muito maior. E olha só, se o Palmeiras conseguir chegar na final, até mesmo ao título, vai ser uma temporada muito curiosa. Porque, na minha opinião, essa foi a pior temporada do Abel Ferreira. Concordo. Seja em questão de resultados, questão do número de derrotas, também está diretamente ligado à própria atuação do Abel, que eu também considerei. Eu acho que em muitos momentos da temporada ele errou. Faltou um pouquinho mais de criatividade de mexer no elenco, de mexer na formação, de mudar a tática. Mas mesmo assim o Abel conseguiu protagonizar também uma reforma assim, interessante dos jogadores, assim, de conseguir voltar eles ao mesmo ritmo, ao mesmo nível, como foi o Rafael Veiga, que por um bom tempo estava numa fase meio assim, xoxa. Sim. Depois ele voltou a crescer, tanto que foi até convocado de novo. Então, eu vejo que o desafio do Palmeiras é se manter nessa mesma grandiosidade, né? E aí entra também as questões relacionadas à presidência, à cobrança, a tudo, que está muito maior essa temporada, e devido às tantas polêmicas, também às tantas reclamações de não contratação. Então, eu acho que a questão do Palmeiras vai ser muito curiosa para ver. E eu também colocaria o Palmeiras, não sendo clubista agora, eu também colocaria como favorito, até mesmo pela própria experiência. Já tá um macaco velho dessa competição. Nem sente, eu acho, mais. Só para fazer um último comentário, interessante ver, né? Se fosse algum tempo atrás, com certeza, competição, quando chegasse nesse determinado momento, Boca franco favorito, nem às vezes pelo que tá jogando, mas só pela grandeza do clube. E aí você vê hoje o Palmeiras se tornou esse grande bicho papão da Libertadores. Não para menos pelas últimas campanhas. O Flamengo e o Palmeiras têm se tornado esses grandes bichos papões, né, da competição. E aí é interessante que, por exemplo, o Olímpia, quando vence do Flamengo, foi quase um título. Foi um título para a equipe do Olímpia. E aí hoje eu acredito e observo assim o Palmeiras chegando nessa mesma forma. O Palmeiras chega para ser a equipe a ser batida. O que pode dar mais sangue no olho para os jogadores, né? Com certeza. Então é isso, né, Ramon? É isso, Léo. Mais um programa maravilhoso, cheio de análises profundas, cheio de... Cada vez mais evoluindo, o programa Exatamente. Cada vez mais para dinâmico, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Seja você torcedor do Belo, do Campinense, do Nacional, de qualquer time da Paraíba, do Souza, seja você torcedor de São Paulo, seja você torcedor do Palmeiras, do Inter, do Fluminense, do Boca, o que for. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem tem mais fute. Mais fute semana que vem vai ser bom, hein? E vai ser bom. Semana que vem vai ser bom, porque, a gente vai falar muito sobre Botafoguinho. A gente vai falar muito sobre Libertadores também. E o que tiver mais de interessante a gente fala. Ou o que tiver. Oportunidade aparecendo aqui, a gente fala. Compromisso seu está marcado semana que vem, terça-feira. Mais um programa Mais Fútil. O seu podcast, o melhor podcast da Paraíba. Disparado. Um abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!